Olá, o nosso presidente Tá ok? pediu que o povo saísse à rua hoje de verde e amarelo em defesa da Amazônia. Vamos lembrar que o verde representa as nossas matas, o amarelo representa as nossas riquezas, e não é exatamente isso, mas vá lá, vamos deixar por aí. Aí complicou, né? Porque o que é mais importante? Nós vamos sair de verde contra o amarelo na Amazônia, ou sair pelo amarelo é mais importante que o verde na Amazônia? Parece simples, mas no final das contas a briga é entre preservacionismo e extrativismo, entre manter as nossas matas e fazer um neoextrativismo de tipo colonial. Enfim, é Brasil e Estados Unidos acima dos nova-iorquines? Os nova-iorquinos, Enfim, é Brasil e Estados Unidos acima dos nova-iorquines? Ou Estados Unidos e China em cima da Amazônia, Deus por todos e cada um por si? Não. É Brasil, a coisa complicada e o Queiroz embaixo da cama? Acho que não é isso ainda também não, hein? Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. Acho que é Brasil acima do Paraguai, em Itaipu e Deus nos acuda. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Nós temos como preocupação trabalhar com os fatos no passado que ainda estão vivos, né, que ainda aparecem e influenciam o nosso presente. E é o caso dessa polêmica toda que nós estamos vivendo aí nas últimas semanas sobre a Amazônia. Desmatamento, queimadas, toda uma patriotada aí de ser contra a perda da soberania e umas conversas meio esquisitas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, né, aproveitando aí a importância da data, da independência do Brasil, etc. Nesse contexto que a gente está vivendo de democratura ou ditaduracia, alguma coisa assim. Bom, a ocupação da Amazônia, ela é um processo que tem várias camadas de tempo, né? A gente pode pensar numa história antiga da Amazônia, quer dizer, num período aí bastante antes da chegada do Cabral, da chegada do Colombo na América, etc. E a gente tem alguns indícios até de que a Amazônia pode ter sido um berço de grandes civilizações. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre como algumas descobertas arqueológicas estão permitindo deduzir que talvez, né, nós tivéssemos aí uma grande civilização nesse espaço da Amazônia que por algum motivo desapareceu e foi coberta pela floresta. Então, aguardem os próximos capítulos, que pode ser muito interessante essa ideia da história antiga da Amazônia. Mas também tem um momento da história da Amazônia depois que os europeus chegam, né, depois que os espanhóis, portugueses, etc., vão começar a ocupar esse território. Lembrando que a Amazônia não é só um território brasileiro, né? Ela é uma região que vai estar presente aí, esse bioma, em vários países aqui da América do Sul. Então, você também tem uma história colonial, você também tem uma história imperial da Amazônia, que é muito importante. Aí você vai ter uma história republicana, né, da Amazônia, a relação com os índios, uma série de fatores aí. E eu queria falar com vocês um pouquinho mais detalhadamente hoje sobre um aspecto da história recente, que é a relação da ditadura militar com a Amazônia. Mas uma história recente, por que isso é importante? O que isso tem a ver com o nosso presente? Tem a ver porque a ideologia do Bolsonaro em relação à Amazônia, ela está completamente vinculada, eu diria até que ela está presa, amarrada e bem acorrentada na visão que a ditadura militar brasileira, 64 até 85, tinha para a Amazônia, que fazia parte do projeto de Brasil que essa ditadura estava encaminhando. Projeto esse que foi, né, substituído pelo projeto democrático que se consolidou na Constituição de 1988 no nosso país. Então, o que será que é esse projeto da ditadura militar para a Amazônia, que é um projeto ali principalmente dos anos 70? Primeiro, dizia assim, a Amazônia é um território vazio. Vazio é o teu coração, cara pálida.
Por que eles diziam que era vazio? Porque não tinha o homem branco, não tinha a civilização europeia, não tinha a civilização brasileira. Então o sujeito olha para aquela mata, né, não tem cidade, etc., tem só os índios morando ali, e aí essa visão do do que deveria ser o Brasil considera que aquele é espaço vazio, que aquele é espaço para ser ocupado pela civilização. A gente vê isso no Brasil todo, aqui no Paraná também, por muito tempo, né, o norte e o oeste do Paraná eram considerados assim, como os grandes espaços vazios. Né, os livros de história, os livros de geografia bem antigos, estavam como se fossem espaços vazios para ser ocupado mesmo. Deixando de lado o fato de que aquilo era ocupado, sim, era ocupado por índios, né, que viviam nesses espaços. Os Guarani, por exemplo, eles fizeram toda uma teia de aldeias, né, de grupos em que eles estavam ocupando o espaço, e faz parte da cultura guarani até hoje, você ficar viajando, né, andando entre esses espaços. Então você tinha, por exemplo, o caminho do Peabiru, você tinha uma série de coisas acontecendo, só que se você olhasse de cima, se você olhasse de fora, você não via. E aí, né, o branco, a civilização brasileira, a civilização aí de predomínio europeu, achava que tudo bem passar, né, o machado, passar o trator, passar o que fosse e ocupar esse espaço como se não houvesse ninguém. E aí, né, não, a gente sabe que não é bem assim. Bom, qual que é o lema dessa ideia de que a Amazônia é um grande deserto verde, é um grande espaço vazio aí de população humana? É a ideia traduzida hoje como muita terra para pouco índio. Então isso é o que o nosso presidente muitas vezes está falando, é o que os seus partidários ali, os seus cupinchas estão falando no governo e na disputa política. Não tem, o índio não tem que ter da terra assim. Então, veja, eu estou falando de um salto temporal. Lá atrás diziam que a Amazônia era vazia, que o norte do Paraná era vazio, que o oeste do Paraná era vazio, que não tinha cidade, não tinha população, e hoje os caras dizem que é muita terra para pouco índio. Um livro que trata muito bem desse período, da questão dos indígenas, é esse aqui, ó, Os Fuzis e as Flechas. Ele vai trabalhar com como que foi o processo de ocupação da Amazônia e como que foram as várias situações de ataque aos indígenas e de resistência aos indígenas. Mas lendo esse livro, que eu acho que é um livro que merece ser resenhado aí numa outra oportunidade aqui no canal, por outras pessoas também, a gente fica sabendo que a quantidade de pessoas que morreram em confrontos com a ditadura militar, que eram guerrilheiros ou que eram suspeitos de ser de organizações contra a ditadura, que eram chamados subversivos, foi muito, mas muito, muito menor que a quantidade de indígenas que morreram por conta da própria ditadura. Então, algumas pessoas falam em 8 mil indígenas. A gente fala aí, talvez, em 500, 600 pessoas que morreram como guerrilheiros ou foram torturados, mortos, né, são desaparecidos por conta de razões políticas. Então, a gente tem uma proporção, uma ideia de como que essa ditadura não é ditabranda nem aqui nem na China, né? Ela não é ditabranda em hipótese alguma, porque você matou uma, a coisa já está complicada. Agora, quando você considera que você tem 8 mil indígenas, provavelmente, que morreram por causa da intervenção da ditadura, você tem uma ideia muito mais clara da violência do regime. Outra ideia que os militares tinham, que era uma ideia força, né, uma ideia base para a relação com a Amazônia, era a ideia de, entre aspas, integrar para não entregar. Então, como sempre, a gente percebe que o nacionalismo ele é utilizado em momentos em que o Estado quer mobilizar a população. E aí a argumentação era essa, os estrangeiros vão tomar a Amazônia, cuidado, olha o perigo dos estrangeiros, e aí contra esse perigo dos estrangeiros, você vai ter esse processo de integração, que eu já vou falar um pouco mais sobre ele. O que é interessante notar é que no mundo que cada vez mais é globalizado, é complicado você imaginar que você está separando um país, uma região do país, que você vai utilizar. Na medida que você integra essa região à economia, você integra essa região à economia global. Então eu vou mostrar daqui a um pouquinho como que gado e soja e minério da Amazônia tem tudo a ver com o processo de integração econômica à globalização e pode ser favorável para o Brasil, como também pode ser muito contrário. Pode ser que a gente continue sendo ali uma colônia de exploração, né? Já que a gente está falando aí da independência nacional, do 7 de setembro, etc. Qual que é uma das principais estratégias para você, entre aspas, como diziam os militares, integrar para não entregar? Uma das grandes estratégias foi o estabelecimento, a construção de grandes rodovias. A principal rodovia,
né, que se tentou abrir dentro da Transamazônica foi a Transamazônica. Então, entrou muita construtora aí, você sabe que no Brasil, onde entra a construtora, sempre tem ali um 10%, sempre tem uma coisinha, isso não é invenção do PT, não é uma coisa que apareceu nos anos 2000, isso é uma coisa que veio junto com Pedro Álvares Cabral, então você pode imaginar que houve um processo ali também da propina, do 10% nesse processo da construção da Amazônia, até a gente pode colocar aqui, depois da edição eu coloco aqui uma propaganda, né, de uma grande construtora sobre a Transamazônica, e a Transamazônica foi um projeto que deu mais ou menos certo. Você tem grandes trechos em que se colocou muito dinheiro, porque a coisa, no final das contas, era muito mais difícil, né, você abrir a mata e cortar uma estrada ali no meio. Deu mais ou menos certo, por quê? Porque acabou ficando, muitos trechos que acabaram ficando abandonados, já não teve a extensão total que eles tentaram fazer. Nas chuvas aquilo virava um extremo num lamaçal, que não tinha como asfaltar, era muito caro asfaltar, então a Transamazônica era para ser no começo uma estrada de terra, dela ficou impraticável, ficava trecho isolado, a floresta tomou de volta. E aí muito do dinheiro que foi colocado aí, inclusive muito dinheiro de empréstimos internacionais, que eram empréstimos muito baratos antigamente, né, que nesse momento, nos anos 70 principalmente, acabou ficando enterrado lá na Amazônia. Um aspecto ideológico importante para a gente considerar sobre esse projeto militar para a Amazônia era a ideia do desmatamento como progresso. Isso não é, lógico, uma ideia nem da ditadura militar, nem do projeto dos militares para a Amazônia. Quando eu falo militares, estou falando do conjunto de apoiadores da ditadura civil-militar naquele período. É lógico que não interessa só para os militares, né? Interessava, por exemplo, para construtoras, para empresários, para quem queria ganhar dinheiro ali com a Amazônia. Mas, aproveitando essa ideia geral de que desmatar era progresso, era vitória contra a natureza, né? Vinha muito do desconhecimento que as pessoas tinham, na verdade, que a civilização nossa tinha como um todo mesmo, né? Sobre a noção de ecologia e sobre políticas ambientais. As pessoas não tinham muito claro essa noção de que se você faz alguma intensa intervenção na natureza, se gera um intenso desequilíbrio ecológico também. E aí as pessoas não sabiam de aquecimento global, não sabiam de camada de ozônio. Tudo isso foi aparecendo mais para o final da década de 70, no começo uma coisa assim um pouco romântica, vamos preservar a natureza e tal, e depois com muito mais dados científicos, né? Muita gente começou a estudar isso, surgiram até cadeiras de ecologia, cursos de ecologia nas universidades, em graduação, pós-graduação. Então hoje você tem um conhecimento muito mais amplo que eles não tinham na época, que pode servir de álibi aí se você quiser, porque as pessoas pensavam desse jeito. Então você tem reportagens na Amazônia dizendo assim, olha que interessante, né? Isso aqui é uma seringueira que precisa de 30 pessoas para conseguir abraçar a seringueira. E agora, olha que legal, temos a foto das 30 pessoas abraçando, e agora vamos cortar. E derrubava, e todo mundo fazia uma festa, servia cafezinho, champanhe, salgadinho, coxinha, aquela maravilha, e a seringueira centenária estava lá no chão e todo mundo aplaudia e achava muito bonito. Outro problema sério do Brasil sempre foi a distribuição de terras, né? Isso está presente há muito tempo, foi um dos fatores que levou a organização dos trabalhadores na zona rural, as ligas camponesas no Nordeste, etc., contra o que os militares lutaram. Mas o fato de você lutar contra a reforma agrária, quer dizer, contra a desapropriação de fazendas e a distribuição dessas terras para vários pequenos proprietários, vinha de um problema social, que é a concentração fundiária muito grande. Só que, ao não permitir, as ligas camponesas não permitir a reforma agrária, você não eliminava o problema que causava tudo isso. Então o regime militar queria fazer um processo de colonização em vez de reforma agrária. É pegar essa terra que ninguém está usando, ninguém entre aspas, né, de novo, ninguém quem, cara pálida, e aí distribuir para os pequenos proprietários. Muito bem. O que esse processo de ocupação da Amazônia acabou levando em termos de consequências negativas? Primeiro, todo mundo sabe, a grande abertura do desmatamento. Então, a grande inauguração do desmatamento é feita nos anos 70 pela ditadura militar ao tentar abrir colônias na Amazônia, ao tentar abrir grandes estradas na Amazônia, né, e aí começa todo um processo de desmatamento. Muita gente acabou vindo do Nordeste para ocupar esses pequenos lotes de colonização que o governo dava para ser ocupados em termos de agricultura. Só que tem um fator interessante, o governo acabou não fazendo um bom acompanhamento, né, em termos de financiamento, tecnologia, acompanhamento de técnico agrícola, etc.,
então as pessoas não tiveram orientação para produzir na Amazônia, as pessoas nem achavam que a Amazônia era uma coisa tão diferente assim e tal, então era da terra que as pessoas conseguiam produzir, e ninguém sabia direito como é que produzia na Amazônia. Você conseguir começar a plantar soja na Amazônia foi décadas depois, né? Pelo menos uma década depois, que a Embrapa faz um estudo para aclimatar a soja para esse tipo de solo, para esse tipo de clima, de regime hídrico, etc. E as estradas ficando abandonadas, né, elas começaram a fechar, e os colonos se perceberam de repente que eles tinham sido jogados no meio da Amazônia, não tinha para quem vender a produção, não conseguia produzir, quando conseguia produzir não tinha para quem vender, e as pessoas acabaram abandonando. Para poder fazer esse processo de colonização e de construção de estradas, teve muita invasão de terra indígena. Né? Então, teve muita grilagem, que é aquele processo pelo qual você falsifica e consegue, né? Você toma posse, depois você consegue fazer o documento para ser o legítimo proprietário daquele terreno, mas esse legítimo você bota muitas aspas aí. E aí você tem também como consequência um enorme morticínio de indígenas. Para começar, pelas tragédias sanitárias, né? Ou seja, você entra com uma população que já estava adaptada ao vírus da gripe, que já estava adaptada a uma série de doenças da civilização, num grupo indígena que estava isolado na Amazônia e, portanto, o organismo deles não conhecia esses micróbios todos. E eles acabavam sendo atacados e morria uma população inteira por causa de não ter prevenção, não ter anticorpo para esse tipo de coisa. E esse é um exemplo, né? O problema de saúde no extermínio dos indígenas acabou sendo um dos problemas fundamentais, um dos problemas principais. Então, muito indígena ali morria de gripe. Quer dizer, hoje a gente fica mal de gripe, né? Mas naquele momento, mesmo o vírus que deixa a gente mal, matava esses indígenas. Mas não bastava, né? Você também tinha, assim, chegava com a estrada em um determinado lugar, encontrava uma tribo indígena. Falava, vocês estão no meio da estrada, junta todo mundo aqui, pega todo mundo aqui, bota nesse lugar cercado em que a gente vai cuidar de vocês. Também chamado de campo de concentração. Então você bota o pessoal ali, os indígenas, no campo de concentração destinado para eles. Você bota todo mundo junto, fora do seu ambiente, junto com pessoas que têm micróbios diferentes do que estão acostumados, morre todo mundo, né? Assim, bem fácil. E você tem muitos índios que também vão resistir, né? Vão fazer guerra contra essa civilização que está chegando e ocupando as suas terras. Então, tanto contra o governo, contra a FUNAI, que foi criada mais ou menos naquele período, e contra as pessoas que vinham para tentar conseguir terra, ocupar terra, formar suas fazendas, esses índios promoviam uma luta ali mesmo, uma guerra, né? Qual que era o problema? Os índios vinham com tacape, com lança, com arco e flecha, e os caras iam com carabina, com revólver, com espingarda, e lógico que isso acabava sendo também um massacre dos indígenas, né? Você também vai ter ali a ocupação de todo esse território por latifúndios, né? Aquelas pequenas propriedades que haviam sobrado lá no meio da floresta, e também os espaços das estradas que tinham ficado abandonadas, as terras que os poceiros devolviam, enfim, todos esses projetos acabavam ficando frustrados, e aí chegava um sujeito que ia juntando essa terra, juntando o seu patrimônio, você acaba tendo ali fazendas maiores do que pequenos países da Europa. Esse é um quadro que aconteceu no Brasil, continua acontecendo no Brasil. E o outro grande fator ali são projetos de mineração, né? A Amazônia tem várias riquezas minerais, então você acaba tendo ali a intervenção de uma série de empresas, né, estatais, empresas privadas, que vão para esse território para fazer esses projetos de mineração. Resumo da ópera: acaba a ditadura militar, né? Você tem um processo ali de redemocratização, que a gente pode dizer que é coroado em 1988 com a promulgação da nova Constituição Federal. Quem promove o fim da ditadura e a Constituição de 88 são as forças que se mobilizam contra aquele projeto de país que era levado pela ditadura civil-militar, e que não necessariamente era a esquerda. Você tinha ali gente que ia, como a gente já falou em outros vídeos,
desde a direita, né, desde do PFL, o atual DEM, até os partidos mais revolucionários da esquerda. Então, esse grupo que representava a busca de um projeto que não fosse um projeto autoritário, mas a construção de um país democrático, que fez a Constituição de 88, criou algumas coisas que eram bem contrárias ao projeto da ditadura militar para a Amazônia. Primeiro, a aceitação das reservas indígenas. Qual que é o raciocínio? Nós, civilização brasileira, né, que veio ali com o Cabral, etc., que depois vai mesclar índios e negros, etc., nós tomamos o país dos índios. Então, temos que fazer reservas indígenas para os índios que sobreviveram, ok? Qual que é o problema? Essas reservas vão acabar ocupando 5%, 10% do território, é muita coisa, é muita terra para pouco índio. Vamos pensar do lado contrário, vamos pensar pelo outro lado. Quantos por cento do território que era 100% indígena a civilização brasileira ocupou? Aí você muda a coisa, né? Os índios perderam 90%, perderam 95% do território para o avanço da civilização brasileira. É esse raciocínio que a Constituição faz. A gente tem que pensar a partir do que os índios perderam, né? E não do quanto que a gente está deixando de aproveitar para atividade econômica, que seja interessante para quem está integrado com a civilização que tem ali sua capital em Brasília, etc. Essa generosidade, essa abertura, que também está vinculada ao reconhecimento da propriedade da terra para comunidades quilombolas e uma série de outros direitos, né? Que seria uma espécie de pagamento das dívidas históricas que o Brasil tem com esses grupos. Ou seja, o Brasil só cresceu em termos de mão de obra, né, de trabalho que foi necessário para o Brasil crescer e de espaço que foi necessário para a atividade econômica, à custa de determinadas populações. Então a Constituição de 88 ela tenta, de alguma forma, compensar minimamente essas populações, tenta começar a pagar uma dívida histórica que o Brasil tem com essas populações. Ao mesmo tempo, a Constituição de 88 vai fazer uma marca muito interessante, que é a ideia de desenvolvimento com preservação ambiental. Ou seja, nós temos dois fatores que fazem com que a relação com a Amazônia, por parte do Brasil, passe a ser completamente diferente. Muito bem, passa 30 anos, um pouco mais de 30 anos, a gente tem o Apocalipse, e depois disso vem montado, né, na sua besta, ou o contrário, né, a besta montando no cavaleiro do Apocalipse, sei lá exatamente como é que é esse negócio direito, mas a gente chega na era Bolsonaro. Então a gente pergunta assim, qual que é o projeto do Bolsonaro para a Amazônia? Quando eu falo Bolsonaro, eu não estou falando exatamente do micto, né, do Mijair do Golden Shower. Eu não estou falando exatamente do minto, né, das notícias mentirosas, das fake news. Eu estou falando de um grupo político e social que esse personagem representa. Não é a pessoa, mas o sujeito e os grupos sociais que ele representa. De novo, esse grupo que sustenta o Bolsonaro, ele não é exatamente a direita, embora o Bolsonaro seja um cara de direita. Né? As pessoas que estão de acordo com o Bolsonaro, elas são pessoas e grupos e interesses e etc. contrários ao projeto de civilização brasileira que nasce com a Constituição de 88. Um outro exemplo, a Constituição de 88 garante uma série de direitos trabalhistas. O grupo atual em volta do Bolsonaro, que também estava em grande parte no apoio ao Temer, esse centrão que estava apoiando o Temer, também achou que esse negócio de direito social, direito trabalhista era uma grande bobagem e fez a reforma trabalhista. Agora, esse grupo, apoiando o Bolsonaro, fez a reforma da Previdência. Então você percebe oposição de projetos, né? O projeto do Bolsonaro, assim entendido como representante de grupos, né, passa por aprofundar a integração da Amazônia ao mercado externo. Então, de novo, a gente tem um nacionalismo de mentira, porque a cada pouco ele arranja briga com um presidente de um país, né, com uma personalidade internacional importante, e há pouco tempo foi o presidente da França, o Macron, né? E aí começam umas conversas em redes sociais que são absolutamente absurdas, né? Olha, o Macron quer botar a França para invadir o Brasil. Vê se pode. Essa integração econômica da Amazônia em cima de mineração, pecuária extensiva e produtos agrícolas, né, um agronegócio voltado para a produção de cereais para exportar, leguminosas, no caso da soja, por exemplo, ele é uma espécie de neoextrativismo. Não sei se foi mineração, mas então lembre mineração também, que é a ideia de você exportar um grande volume de material
que tem pouco valor agregado, que o preço é baixo, e aí você pega o dinheiro que você conseguir com isso para importar tecnologia. Ou seja, esse é um modelo de país que é completamente neocolonial, que é completamente voltar, né, ou investir no Brasil como um país dependente. Isso é o que o Cirão da Massa, né, sempre prega. Gosto do Ciro? Não. Ele está errado? Não também. O presidente dos Estados Unidos esteve aqui, eu sou o vice, sou amiguinho dele, a senhora não me chamou. Que é isso? O projeto bolsonariano para a Amazônia, no final das contas, é uma espécie de retorno aos anos 70. Qual que é o problema disso? Nos anos 70 o pessoal tinha o álibi de que não sabia, por exemplo, que o índio precisava de uma quantidade muito grande de terra para viver, porque o seu modo de vida não é que nem o nosso de plantar uma rocinha, ele é um modo de vida de ocupação do espaço, deslocamento, né? A coisa não é assim, então não tinha um conhecimento antropológico para saber disso. E não tinha conhecimento ecológico, né, sobre a questão ecológica, para saber a desgraça que é você desmatar a Amazônia. Né? Inclusive não sabiam sobre os rios aéreos que garantem as chuvas no Sudeste. Nos anos 70, ainda em termos legais, não havia lei ambiental, não havia lei de direitos indígenas, não havia lei de direitos humanos para respeitar. Então, é uma espécie de volta para o passado, só que já sabendo as coisas que a gente sabe que não permitem essa volta, que sabem que essa volta para o passado é um grande suicídio, né? E me diz uma coisa, o que você acha? Será que a destruição da Amazônia seria menor se o presidente fosse outro? Enfim, deixa ali a tua opinião. Se você teve a paciência de assistir esse vídeo até esse ponto, muito obrigado. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu já vou pedir para você também, se não for inscrito, para se inscrever no canal, clicar ali no sininho, deixar o seu comentário aqui embaixo, porque isso é uma forma de você incentivar para que a gente continue fazendo novos vídeos. Como eu falei, dane-se o algoritmo, mas para mim é muito importante saber que esse trabalho está sendo utilizado, está sendo visto, está sendo pensado e, né, o nosso objetivo é colaborar para uma ecologia de saberes aí na internet que possa ajudar a gente a sair desse buraco, dessa noite ambiental, política, social, comportamental que a gente acabou entrando. Maluquice, né? Obrigado por assistir, um abraço, até a próxima e tchau.